Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do Loucura Fora da Caixa, um projeto de psicologia em forma de podcast que tem como objetivo discutir questões referentes à medicalização e à patologização da existência humana sob o ponto de vista da psicologia. Hoje comigo eu estou com a Fernanda Domingues Olá, pessoas. e a Natália Matos. Oiê! E hoje a gente quer tirar você da caixa para pensar sobre a questão da patologização da existência humana. Então, vamos lá. Um dos autores que eu mais gosto é o Machado de Assis, né? Eu não gostava durante o meu ensino médio, a gente era obrigado a ler. Aí depois eu tive a oportunidade de reler e eu gostei muito. Eu vi que muitas camadas ali eu não tinha entendido, eu não tinha, acho que, a maturidade suficiente para entender o que ele estava querendo dizer. E aí um dos livros lá obrigatórios tem o Dom Casmurro, tem Memórias Póstumas, Quincas Borbas, e um livro muito legal que eu achei interessante para a gente comentar sobre essa questão da patologização é o Alienista, né? O Alienista é um conto, então é um livro bem pequenininho, tem mais ou menos umas 90 páginas aí, dependendo da edição que você vai comprar. E esse livro ele conta a história do Simão Bacamarte. O Simão Bacamarte ele era um estudado psiquiatra, ele era do Rio de Janeiro, ele se muda para a cidade de Itaguaí, também no Rio de Janeiro, e ele cria lá nessa cidade uma clínica destinada a estudar a loucura, suas causas e um possível remédio universal. Então ele queria criar uma clínica de loucos, né, um hospício, em suma. E, bom, ele chega lá naquela cidade e ele tem essa ideia e ele leva essa ideia para o governo da cidade, né, para a prefeitura lá de Itaguaí, para construir esse hospício, né, para ele cuidar, para ele estudar a loucura. E o governo lá da cidade fica muito feliz com essa ideia, né? Eles vão lá e não só aprovam, como dão dinheiro para o Simão Bacamarte, para esse psiquiatra, construir esse hospício. Esse hospício ficou conhecido como Casa Verde. E quando ele foi inaugurado, é curioso, né? E quando ele foi inaugurado, ele foi recebido com muita festa por toda a cidade. Teve festa literalmente na cidade durante 7 dias. Então o pessoal começou a fazer festa ali em frente a essa Casa Verde, porque finalmente a loucura da cidade ia ser tratada, né? Nem sabiam o que esperava por eles, né? Exatamente. E é legal você falar isso porque em menos de um ano, a arquitetura da Casa Verde era um espaço enorme, né? Só que esse espaço não era mais o suficiente, porque a quantidade de pessoas que começou a ser internada lá pelo Simão Bacamarte era absurda. Então, tem até uma passagem aqui que ele fala, ó, não bastaram os quartos ali que tinham. Foi necessário anexar mais 37 galerias, porque eram tantas pessoas que aquele lugar já não era mais o suficiente. E, bom, dá para se imaginar que o critério de internação que o Simão Bacamarte ele propôs, né, era um pouco arbitrário. Afinal, para ter tanta gente ali no mesmo lugar, alguma coisa estava estranha, né? Sim, tinha algo de errado e suspeito, né? Pois é. Inclusive até o narrador do texto fala, olha, tudo era loucura, né? Os cultores de enigma, os fabricantes de charada, os curiosos da vida alheia, né? O Machado de Assis escreve que são os famosos fofoqueiros. Todas as pessoas eram internadas nesse local. E esse Simão Bacamarte, esse psiquiatra, o objetivo dele era curar a população, mas ele acaba aprisionando a população literalmente, né? A população inteira dentro daquele hospital, dentro daquela Casa Verde. Só ele ficou de fora, só ele não era considerado louco, né? Engraçado, né, isso? E aí isso eu acho que leva a gente a pensar sobre as formas, né? Como a gente define o que é normal, o que é patológico. Com certeza. E essa forma arbitrária, né, de encarcerar pessoas que são consideradas loucas, não tá só na ficção, né? Isso aconteceu de verdade. Tem um livro da jornalista, né, Daniela Arbex, que ela fala justamente sobre isso, sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, que mais ou menos pelos anos de 1900 até 1980, começou a internar várias pessoas, né? Só que 70% das pessoas que estavam internadas ali não tinham nenhum diagnóstico de doença mental. Eram pessoas comuns, né?
Que, Acho no que até caso, grávida, né, Fê? Ia pra sim, lá, né? Meninas grávida. novinhas, né? Era qualquer pessoa que destoava de um padrão normativo. Então, tinham epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, mulheres grávidas, Os esposas. maridos, né? Que Isso. queriam ficar com as amantes. E aí mandava as mulheres lá pro hospício e falava, não, quero ficar com a minha amante, vou me livrar da minha mulher. É isso. E tinham até criança, gente. Tinham pelo menos umas 33 crianças. Até gente tímida, né? Já era internada Sim. por, né? Pela timidez. Eles A timidez acharem era considerada algo que tinha que ser tirado da sociedade também. Isso. E esse número é muito alarmante, né? A Daniela Arbex, ela escreve que são cerca de 70% das pessoas não tinham nenhum tipo de diagnóstico de doença mental. Eles simplesmente eram levados para lá e ficavam isolados do resto da população, né? E diferentemente da ficção, né? As consequências eram muito trágicas, né? Pensa, você ser tirado da sua liberdade sem justificativa nenhuma, simplesmente porque a outra pessoa não quer conviver com você. Isso. Exatamente. E sem saber também, né? Do porquê que eu estou lá. Só porque eu sou tímida, exatamente. só porque eu engravidei, só porque, né, as pessoas não tinham uma justificativa, elas eram enclausuladas, né? Até filhas de fazendeiros, né, que perdiam a virgindade antes do casamento, eram colocadas lá como se elas tivessem transgredido uma regra absurda. Elas eram... Todo mundo era louco, né? Uhum. E aí fica curioso, né? Porque, então, o que é loucura, né? O normal e o patológico não é uma coisa estática, unânime, um consenso. Ele depende de uma opinião de uma maioria, né? Então, é um processo de político e ideológico de você rotular aquilo que é favorável para você que está nesse poder, né? Então, colocar algo como normal ou não é justamente você ter uma carga valorativa, né? Isso aqui é bom, isso não é ruim, e aquilo que é ruim, então eu vou colocar como patológico e eu vou tentar tratar, eu vou tentar excluir. Serve como justamente forma de você tirar da sociedade aquilo que não é aceito. Isso, você falou bem, né? É um processo ideológico e político. Eles rotulam, né, as pessoas. Você é boa, você fica, você é ruim, se trata, né? E aí você passa a controlar as pessoas, né? Você passa a monitorar, regular e desqualificar, né, as pessoas que são rotuladas. Eu acho interessante, né, que muitas vezes a gente pensa no sentido de, olha, quais são os critérios científicos para definir o que é normal e patológico, mas essa definição, ela ultrapassa esses critérios científicos, mas implica também em questões ideológicas, como você, Fernanda, e você, Natália, bem falaram, né? E esses exemplos, eu acho que isso é ilustrado bastante nesses dois exemplos que a gente deu. Pro Simão Bacamarte, lá do Machado de Assis, todo mundo era louco, menos ele mesmo. E para Daniela Arbex, né? Para Daniela Arbex, não, para esse hospital psiquiátrico de Barbacena, todo mundo que não seguia esse ideal normativo, patriarcal, cristão e etc., não era considerado louco, né? Quem não seguia, quem não se enquadrava nesse ideal. Era um controle deles, né? Eles tinham quem eles queriam solto, quem eles achavam que poderia prejudicar eles de alguma forma presos, né? Quais eram as características desejadas e quais são as características indesejadas. As indesejadas nós afastamos, né? Nós não queremos ver. Não, que é engraçado porque essa noção, né, de insanidade, ela não existiu sempre, né? Ela surge depois do advento da psiquiatria e da psicologia, né? Antes disso, as pessoas não eram rotuladas como sãs ou não sãs. Inclusive, pra gente fazer esse podcast, eu estava lendo algumas ideias, né? Tanto da psicologia quanto da filosofia. E a gente vê que essa concepção de doença, de transtorno, enquanto essa ideia de patológico, ela está alinhada a uma noção do imaginário social, né? Então, o Freud vai falar isso, por exemplo, no Mal-Estar na Civilização, por exemplo, né? Então, para você definir o que é normal e patológico, depende da cultura que você está inserido, né? Depende dos processos ideológicos que comandam isso. O Foucault vai falar exatamente isso que a Fernanda falou também, né? Que vai falar que antes do surgimento da psiquiatria e da psicologia, a insanidade, por assim dizer, ela não era tida de cunho negativo, né? A gente não tinha essa ânsia em curar, em isolar, em
né, em medicalizar essas pessoas. Não existia esse cunho negativo para a insanidade, para a loucura, por assim dizer, né? E o Foucault ele vai levantar a hipótese de que a psiquiatria e a psicologia elas vão surgir justamente para disciplinar esses corpos, né? Para colocar, para tentar inserir esses corpos numa forma, né? Numa forma literalmente, assim, né? Numa forma para se encaixar num padrão, né? Então, se você tá ali, tem uma coisinha diferente, vamos colocá-los nessa forma para você seguir aquilo que nós acreditamos que é aquilo que é a ideologia dominante. Sim, e é curioso você falar sobre isso, porque se você para pensar, o manual que é referência para psicologia e para psiquiatria, que é utilizado, né, para diferenciar o que é normal do que é patológico, tem uma série de críticas justamente por isso, porque acaba colocando situações do dia a dia como patologias. Sim, inclusive tem 2 autores da psicologia, da psicanálise, da filosofia que eu sou absolutamente fã, sou apaixonado por essas 2 pessoas. Um deles é o Christian Dunker e o outro é o Vladimir Safatli. São 2 professores da USP, né? Eu acho que o Vladimir Safatli, eu acho que não é nem um expoente só na psicologia. Eu acho que ele é um dos maiores pensadores assim no Brasil contemporâneo. O Dunker também acho que vem logo atrás. E eles têm um laboratório na USP, é um laboratório de pesquisa e psicanálise e sociedade lá na USP, que eles elaboram pesquisas a respeito, né? Eles discutem sobre essas questões. Uma dessas questões é esses critérios diagnósticos, esses critérios do DSM. O DSM-5, por exemplo, ele é muito criticado, né? A gente usou aqui o Dunker, ele vai falar bastante sobre isso. Ele tem 2 críticas principais ao respeito desse novo manual, dessa edição nova que saiu em 2013, que ele fala que, bom, nessa nova edição, muitos novos transtornos foram adicionados, na verdade são uma constante, e a cada edição vem sendo adicionados novos transtornos, né? Como se surgissem novas patologias a cada década, por exemplo, né? Que é mais ou menos um intervalo que é lançado um novo manual. Então surge mais, sei lá, 100 novos transtornos. Isso é uma crítica que o Dunker faz, porque no momento que eles acrescentam esses novos transtornos, não há uma discussão a respeito da etiologia, né, da origem desses, né, como é que esses transtornos surgiram, como é que esses transtornos se originaram. E isso não é algo que existe no DSM. Então, como é que você pode falar que que existe um novo transtorno se você nem consegue discutir direito essas causas, entende? E um exemplo também é o fato de ter 300 categorias diagnósticas no manual e apenas uma média de 5% a 10% da população mundial caber dentro desses padrões de normalidade. Então, o que é ser normal, né? Se a maioria das pessoas estaria dentro de alguma patologia. Outra crítica que ele faz, que é interessante, é que esse manual, né, passou a resumir a experiência humana a um conjunto de comportamentos tidos como deficitários, né? Então não para pensar na lógica dos sintomas, o que está por trás dos sintomas. Tipo, sei lá, eu estou triste por algum motivo que seja, e a questão não é entender esse motivo, né, que não é o que originou essa minha tristeza, né, que seja. Só parece Entender, que é fazer um checklist, de sintomas. Estou triste, não consigo sair da cama, check, não consigo, sei lá, às vezes é algo também, enfim, né? Ele só pergunta, você tá triste? Tá, ok, entrou, tá lá, fechou. Ninguém parece que não quer saber, por quê, o que trouxe essa tristeza, né? Sim. Aprofundar mais em cada questão, né? Ficou algo bem superficial, né? E muitas vezes a gente estuda, né, essa questão da psicanálise, né, essa questão dessa mais voltada ao inconsciente, de que muitos sintomas, eles têm um significado, né? Eles querem dizer alguma coisa, né? E, bom, isso é completamente ignorado dessa classificação. E também, ao meu ponto de vista, assim, o que assusta, acredito que todos nós, é a credibilidade dos critérios, dos diagnósticos, né, definidos nesse manual. Referente aos demais, o DSM-1, 2 e 3, o 5 encontra-se menor do que as suas primeiras edições datadas, da segunda metade do século XX. Então, isso é interessante que você vê. Esses manuais, eles foram concebidos há mais de 50 anos atrás.
E, bom, a gente pensa no avançar da ciência, um passo a passo, mas o que parece é que regrediu, né? Tipo, nós Pois é. voltamos mais de 50 anos no tempo, quando esses manuais eles tinham uma certa, uma maior confiabilidade, né, a respeito dessa etiologia e tudo mais. O que poderia estar ajudando a gente, né, sendo algo para agregar, parece que eles estão retraindo, né? E é engraçado Decaindo. vocês falarem isso, porque justamente a gente tem que refletir qual que é o nosso papel enquanto atuante, né, na área da saúde mental, para contribuir para isso, né? Porque a gente está usando o nosso conhecimento para patologizar, para colocar as pessoas em caixas, né? Para Isso. rotular. Ou a gente está justamente fazendo uma crítica em relação a isso, tentando desconstruir, porque me parece que a gente está seguindo esse padrão, né? A gente está se formando para rotular as pessoas, para colocá-las em caixas. Ter nomes, né? Ter Sim. justificativas e ter respostas para tudo, né? Sim, e é pior porque a gente ainda se dá o trabalho de usar um saber, entre aspas, científico, né, para justificar isso. Sim. E respostas muito rápidas, tipo, acabei de conhecer a pessoa chegou aqui no... Eu acho que isso é muito mais comum em consultórios médicos também, mas eu não imagino que também deva acontecer em consultórios de psicologia também, que a pessoa chega e ela vai falando algumas coisas e a gente já começa a pensar, a querer dar uma resposta, a querer dar um diagnóstico, né? E acredito que todos os alunos também já tenham passado por situações de esse é o cliente que tem TDAH, é o cliente ali da ansiedade, o cliente da, né? Fica rotulando as pessoas além do que eles estão passando pra gente, né? Mas também eu acho que a gente faz essa crítica, mas o psicodiagnóstico, ele não deve ser rechaçado, mas é visto de uma forma crítica, né? A gente não quer dizer... Com certeza. A gente não quer dizer que temos que abandonar todas essas coisas. Não. Não, pelo contrário, né? Justamente, o psicodiagnóstico a gente tem que olhar para o que a pessoa traz e tentar buscar na literatura referências que auxiliem a gente a ajudar aquela pessoa. Não rotulá-la, não colocá-la num padrão. A referência, né? É importante a gente ter referências na literatura de casos parecidos com aquela pessoa para a gente conseguir ter meios de dar conta daquilo. Não para a gente simplesmente colocar ela num rótulo e não fazer nada sobre isso. Ter um nome e finalizar ali, né? A nossa ideia, o que a gente está querendo passar, é a importância da gente, sim, saber a queixa, saber o que o cliente traz, mas não parar por aí. A gente aprofundar, tentar descobrir de onde vem, como que vem, como auxiliar ele nisso. É isso que a gente está tentando passar para vocês. Outra das críticas em relação ao DSM-5 foi escrita pelo Vladimir Safatli, que eu citei anteriormente. E na época que o DSM foi lançado, o DSM-5, ele escrevia para a Folha de São Paulo, né? Ele tinha uma coluna semanal lá. E ele escreveu algo que eu acho muito interessante, que ele diz que o DSM-5 ele serve a um projeto de moral psiquiátrica, ou seja, de colocar, de ter, né, uma ideologia e tentar encaixar exatamente isso que a gente estava falando, tentar encaixar nessa ideologia. E ele vai usar como exemplo, ele dá mais de um exemplo, né, mas um exemplo que eu achei que é interessante, que ele fala sobre o transtorno de personalidade histriônica. E a gente vai lá dar uma olhada ali no transtorno de personalidade histriônica no DSM-5, e vai estar escrito lá, entre os critérios diagnósticos, estilo de fala impressionista, expressões exageradas de sentimentos. E, bom, isso é extremamente vago, sabe? É muito... Completamente. Então, não seria... E a gente pensa assim, né? Porque esse instrumento, se cai, assim, nas mãos de alguma pessoa que não tem essa visão crítica, é preocupante, né? Porque vira um trabalho educador, aquele trabalho dos clichês, né, sobre o comportamento feminino, principalmente, de feminilidade teatralizada, etc, etc, etc. Inclusive, com relação a isso que você acabou de falar, Felipe, a Elizabeth Rudinesco, ela fala que os manuais, eles nos convidam a nos considerar doentes mentais, perigosos para nós e para os outros, né? Então, é justamente isso. Se a gente não tem o senso crítico, a gente passa a nos considerar doentes, a nos considerar perigosos. E, além disso, é preciso se atentar ao fato de que um comportamento ou modo de ser desviante da normalidade em um determinado período não necessariamente é o sinônimo de algo ruim.
Ou ainda, estar dentro de padrões normativos não significa também uma boa saúde mental, né? É bom se atentar a isso. Com certeza. Tem uma pesquisa interessante sobre isso, que o Darian Leader, ele vai citar num livro Por que as pessoas ficam doentes. E ele vai citar uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que eles estudaram essas pessoas tidas como hipernormais, né? Essas pessoas que estão adaptadas a todo tipo de situação, né? Que foi chamado de os hipernormais. E, bom, que o resultado que é surpreendente nessa pesquisa, que essas pessoas hipernormais, as pessoas mais adaptadas, elas eram as mais propensas a adoecer, né? Não de uma enfermidade específica, mas de doenças de maneira geral, principalmente as doenças psicossomáticas, né? Então ele fala aqui, olha, o que quer que acontecesse, essas pessoas, né? O que quer que acontecesse, essas pessoas arregaçavam as mangas e resolviam o problema. O único detalhe é que essas pessoas também eram as mais propensas a adoecer gravemente no nível orgânico. Então, questão de úlcera, questão de... Sei lá, cara, tem tantas coisas. E... Que é curioso, né? Não adoece no psicológico, mas adoece no físico, né? Exatamente, tipo, e não é questão de, tipo, olha, eu não tinha uma doença antes. Às vezes você tinha uma propensão a você ter aquela doença, entende? Tipo, você tem lá no seu genes, uma carga genética vem de seus pais, você tem uma possibilidade maior de desenvolver úlcera, por exemplo. Aí você vai ver, uma pessoa desenvolve e outra não. Por que uma pessoa desenvolveu e outra não? Né? Porque, sei lá, você desenvolveu e o seu irmão não. Muitas vezes isso é uma questão psicológica, né? Uma questão do sentido de você não colocar essas coisas, esses afetos, essas representações para fora. E não é obrigatório que isso vá acontecer, mas a propensão é que a pessoa adoeça a nível orgânico. Então a gente acaba chegando à conclusão de que uma pessoa que é completamente adaptada e fixa, ela é doente, né? Porque ela não tem uma margem que vai permitir com que ela lide com as mudanças do dia a dia, né? Basicamente, você não ser adaptado permite com que você se adapte a essas mudanças. Então, que ele pode se adaptar hoje, né? Mas isso não significa que amanhã vai ser isso, vai acontecer novamente, né? Ele corre esse risco. Então, eu acho que talvez, em contraposição, esse processo de normalização, a gente deve adotar aquilo que o Kanglin, né, que é aquele autor que vai escrever sobre o normal patológico, é dos autores mais famosos a falar sobre isso. Ele fala, olha, vamos abandonar, né, esse processo de normalização e adotar o processo de normatividade vital. O que significa essa normatividade vital? Essa normatividade vital, ela implica em assumir a vida em sua inescapável errância, né? No sentido de que a vida, ele é um vaguear de andar, né? Que faz, às vezes falha, às vezes cai, às vezes não, tem pedras no caminho, mas que essas falhas, essas pedras no caminho potencializam a vida, elas criam alternativas. Então a gente está andando no mesmo caminho, surge ali um imprevisto e, bom, a gente precisa, né, de certa forma, lidar com esse imprevisto. Como é que a gente lida com esse imprevisto? A gente lida com nessa errância, né, nesse vaguear, nesse andar, criando alternativas. Então não dá mais para ir nessa via, vamos por outra via, né? Então viver ultrapassa conceitos adaptativos, não é um conceito estático, não é um conceito de utilidade, é justamente o contrário disso, é criar alternativas. Então, assim como o Simão Bacamarte descobre no final do conto do alienista, o patológico não é o anormal, mas justamente aquilo que é normal, aquilo que se adapta no mundo desigual que produz subsídios para a instalação de uma doença, né? E eu queria ler um trechinho de uma proposta de Sartre que eu achei bem interessante, que ele propõe que o conjunto de anormais seja perdido por completo nos seus caminhos que levam à adaptação, e que assim torna-se potência criadora para a construção de novos mundos melhores e possíveis. Esse trecho que eu li eu achei muito interessante e eu queria compartilhar aqui para finalizar com vocês. Nossa, Nath, isso que você falou é muito interessante. Eu queria ter tempo de ficar aqui falando sobre isso muito mais tempo, mas a gente não tem esse tempo. Então, acho que a gente vai ter que deixar para um próximo episódio. O que vocês acham? Vamos deixar para semana que vem, então. Acho ótimo. Então, vocês fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, @caixasdavida no Instagram. A gente vai fazer um novo episódio, né? A gente vai fazer a continuação desse episódio e você confere tudo no nosso feed no Spotify, recebe as novidades pelo Instagram e nos ouve aqui
né, pelo YouTube, sei lá, pro lugar que você preferir, certo? Então a gente se vê na próxima, a gente vai falar sobre a medicalização também, eu acho que a gente pode puxar esse assunto daí. E Com certeza, super nos card. vemos então semana que vem. Até mais, pessoal. Até mais, Até gente. semana que vem, Tchau. gente. Obrigada.